assistem a nós através da internet. Que a graça de Deus nos permita agora escutar e compreender aquilo que Deus quer nos falar na abertura desse tempo de graça que é o cerco de Jericó. Esse evangelho, sem dúvida alguma, é muito profundo. Nele, Jesus se revela, Ele perdoa pecados porque é Deus, Ele cura porque é Deus, Ele age com autoridade porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. É Deus, onipotente, todo-poderoso, é Deus. Essa verdade não pode passar despercebida aos nossos olhos. Jesus é Deus, e sendo Deus tudo pode, é Deus e pode perdoar, nos tirar da condição do pecado, nos arrancar das nossas misérias, nos fortalecer em nossas fraquezas. Ele é Deus e pode aquilo que sozinhos nós não podemos. Ele é Deus e nele nós encontramos a força que não temos. É Deus que vem em auxílio das nossas fraquezas. É Deus e não Deus de uma maneira como muitos pensam, que vive lá distante, mas é Deus conosco. É o Emanuel. É um Deus próximo, é um Deus que se preocupa, é um Deus que não consegue ser indiferente às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas necessidades. É um Deus que se adianta, que dá o primeiro passo e vem nos encontrar. Por isso, antes de prosseguir, te convido a fechar novamente os seus olhos. E com os olhos fechados, te convido a pensar nessa verdade, num Deus que cuida de nós, num Deus que se importa conosco, num Deus que vem ao nosso encontro para cuidar, para tocar, para transformar a nossa história, para reconduzir nossa vida, para nos renovar. Com os olhos fechados, eu te convido a escutar e a ir balbuciando essa canção, cantando essa verdade. É a verdade do evangelho de hoje. Cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim. Cuida de mim. Eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Canta de novo conosco, bem forte. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Mais uma vez. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim,
cuida de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Abra os olhos. Essa é a verdade da liturgia de hoje. Essa é a verdade do evangelho de hoje. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para fazer esse cerco de Jericó. E ao longo do cerco de Jericó, e nesta celebração, Ele quer cuidar de você. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer te ajudar a atravessar o vale, a sombra da morte. O Senhor quer te ajudar a recomeçar. O Senhor quer ajudar você que andou distante. O Senhor quer ajudar você que trocou os pés pelas mãos. O Senhor quer cuidar de você que não cuidou de si mesmo, por isso escorregou, caiu, se perdeu. O Senhor te trouxe aqui para cuidar de você. E eu sou apaixonado por essa canção, também por esse evangelho, mas sobretudo essa parte que diz assim: mesmo que eu não queira a tua presença. O que é cerco de Jericó? Cerco de Jericó é perseverar na presença do Senhor. E o convite que eu faço para você hoje: persevere na presença do Senhor. Mesmo que ao longo do cerco algo te queira tirar daqui, venha rezar. Persevere na presença do Senhor. Mesmo que você não sinta a vontade, venha. Deixe o Senhor cuidar de você, porque você precisa ser cuidado pelo Senhor. Desculpa, mas eu preciso dizer, a verdade do evangelho de hoje é a verdade da vida de muitos de nós. Eu rezava e o Senhor me falava, e por providência, o tema desse cerco de Jericó. Muitos de nós estamos paralisados. Santo Agostinho tem uma palavra muito forte, ele diz assim: quem não faz progresso na vida espiritual faz regresso. Não tem meio termo. Você que encontra alguém, a pessoa pergunta: como é que você está? Você diz: eu estou mais ou menos. Está mal. Não tem mais ou menos na vida espiritual. Como que você está? Eu estou na mesma. Não tem ficar na mesma. Na vida espiritual, ou a gente cresce, ou a gente faz progresso, ou fazemos regresso. Quem está na mesma, quem está mais ou menos deixou de caminhar, está entrevado, está paralisado. O Senhor não nos quer paralisados. As barreiras, os entraves, os sofrimentos, as dificuldades, as intempéries, as agruras da vida, os imprevistos não podem nos paralisar. Nosso Senhor nos dá o exemplo. No caminho da cruz, Ele cai e levanta, coloca a cruz sobre os ombros e continua. Nosso Senhor vai dizer na Sagrada Escritura: quem perseverar até o fim será salvo. Deus não te chamou para seguir e ficar no meio do caminho. Meta isso na tua cabeça. Deus não te chamou para segui-lo, para depois te deixar no meio do caminho. O meio do caminho é o pior lugar. O meio do caminho é o lugar dos fracassados. O meio do caminho é lugar nenhum. O meio do caminho não é o seu lugar. Deus te chamou para segui-lo até o fim. Imagina, no cerco de Jericó nós celebramos essa verdade. O povo que toma posse da promessa de Deus. O povo que toma posse da promessa de Deus, que não fica pelo meio do caminho, que vê se cumprir aquilo que Deus mesmo prometeu. O povo que, apesar dos pesares, apesar dos pecados, dos limites que tinha, foi assistido por Deus, foi cuidado por Deus. E só por isso, atenção com isso aqui, só por isso tomou posse da promessa. Se tem alguém aqui que se acha muito capaz e pensa
que vai chegar ao céu pelos próprios méritos. Eu fico triste em te decepcionar, mas eu preciso ser sincero com você: não vai. Nós vamos chegar ao céu por pura misericórdia de Deus. Nós vamos chegar ao céu porque nos deixamos cuidar por Deus. Nós vamos chegar ao céu, e aí eu sou apaixonado por aquela expressão de santidade que nos traz São João Paulo II. Ele diz assim: o santo é aquele que permanece no caminho, é aquele que não desiste, é aquele que cai, levanta e começa de novo, é aquele que se deixa cuidar de Deus, cuidar por Deus, é aquele que se deixa conduzir. Esse é o convite que Deus faz para você. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Mais uma vez, cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda está muito fraco, vocês cantam melhor. Cuidas de mim. Isso, melhorou um pouquinho. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Com força, com unção, cuida de mim. Isso. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Essa é a lição que Jesus ensinou naquele dia. Os fariseus não sabem cuidar, eles sabem julgar, mas não sabem cuidar. E Jesus ensina para eles como se cuida de alguém. Jesus ensina que para cuidar é preciso começar pelo interior, para depois chegar ao exterior. Olha, não precisamos ir muito longe, gente. Quantos de nós sofremos no físico hoje? Quantos de nós temos reações terríveis no nosso físico por causa de coisas que vêm da alma, que vêm da psique, que vêm da mente? Veja uma pessoa que sofre na depressão. À medida que a depressão vai avançando, aquela pessoa vai adoecendo também no físico. Veja uma pessoa que sofre com ansiedade, doença do nosso tempo, e que atinge tantos. Tenho certeza que podemos contar um sem número de pessoas aqui que sofrem com ansiedade. Começa no interior e se mostra no físico. Jesus está ensinando para os fariseus como se cuida de alguém. Começa de dentro para fora. E aí eu preciso dizer para você: olha, uma pessoa que chafurdou, que entrou, que caiu na vida do pecado, vai bagunçando tudo. Esses dias eu contemplava com tristeza uma pessoa que foi se afastando de Deus, e digo isso com muita sinceridade, não com julgamento, com tristeza. Contemplava alguém que foi tão próximo de Deus e que foi se afastando e que foi caindo na vida do pecado. E eu olhava, e até mesmo externamente, aquela pessoa não tem vida, não transmite vida, transmite tristeza, angústia, decepção, pesar. Eu fui vendo aquela pessoa foi sendo desfigurada, já não quer mais viver a imagem e semelhança de Deus como foi feita. Por isso nosso Senhor
começa cuidando do interior desse homem paralítico. Ele começa dizendo para ele: teus pecados estão perdoados. Querido irmão, não tem coisa melhor do que saber que os nossos limites, que as nossas fraquezas, que os nossos pecados, que o mal que nós escolhemos foi alcançado pelo abismo infinito, pelo oceano da misericórdia do Pai. Coisa boa é olhar para alguém que acabou de sair do confessionário e que fez uma boa confissão. Aquela pessoa sai dali transfigurada. Ela sai dali transfigurada porque ela fez a experiência do paralítico do evangelho de hoje. Essa experiência também para você. Essa verdade do evangelho foi proclamada aqui por causa de você. Essa verdade foi dita aqui por causa de você. Eu falo isso de maneira muito pessoal. Eu não olho para vocês aqui como massa, como uma multidão de gente, não. Essa verdade foi proclamada para você. Lembra? Eu comecei essa celebração perguntando: o que te impede de entrar em comunhão com Deus hoje? E eu respondi para vocês uma coisa só. A única coisa que pode te impedir, a única coisa que você precisa fazer é lançar-se nas mãos de Deus. E a única coisa que pode te impedir é se você livremente não quiser fazer essa experiência. Sabe, quando eu li esse evangelho, eu lembrei de um episódio lá do iniciozinho da juventude. Eu já era seminarista. Eu cheguei em casa de férias. Meu pai e minha mãe haviam se separado há algum tempo. O meu pai ficou um pouco assim, sem eixo, sem rumo. Bateu cabeça, foi por ali, por aqui, não achava o seu caminho. Eu cheguei de férias e encontrei meu pai lá na minha cidade natal, onde eu vivia. E eu percebi visivelmente que o meu pai estava perdido. Mas não só isso. O meu pai tinha machucado o dedo do pé. A unha começou a encravar. Minha mãe é especialista em desencravar a unha. Quem aí já teve um problema de unha encravada sabe que não é qualquer coisa, não. E eu olhava para o meu pai com aquela unha encravada e percebia que ali faltou o cuidado de alguém. A unha do meu pai encravou, ele não conseguiu, mexeu, cutucou, e o negócio foi infeccionando, inflamando mais. E quando eu cheguei de férias, eu encontrei meu pai. Lá de longe eu avistei meu pai na rua, e o meu pai veio assim, meio mancando. O mancar do meu pai era como um pedido de socorro. O meu pai chegou e eu disse para ele: o que está acontecendo, que o senhor está mancando? E eu percebi que o meu pai começou a mancar depois que ele me viu. Disse: o que está acontecendo com o senhor? Ele disse: não, é que eu estou com um problema aqui. Eu disse: que problema é? Eu disse: ixi, vou te mostrar. Ele estava de chinelos, não estava conseguindo calçar sapato mais. Ele disse: mas você quer ver mesmo? Eu disse: quero. Ele disse: está feio. Eu disse: não, imagino que está feio, o senhor está mancando aí, né? Ele disse: pois é. Eu disse: vai, me mostra. Aí eu coloquei um tamborete assim, ele colocou o pé em cima, lá na casa da minha avó. E então ele tirou ali a gaze, o curativo, o esparadrapo. E eu fiquei assustado. O dedo do meu pai estava inchado, tinha quase o dobro do tamanho, estava escurecido. Eu disse para ele: pai, o senhor já foi ao médico? Ele disse: não. Eu disse: o senhor já tentou fazer uma limpeza aí? Parece que tem muito pus, muita coisa aí. Ele disse: eu mexi, mas ficou pior. Eu disse para ele: desse jeito não vai melhorar. Ele disse: eu não estou conseguindo nem deixar a água cair em cima. Eu falei: como é que o senhor está banhando? Ele disse: eu estou amarrando uma sacola. Eu disse: não, pai, olha isso só. Eu disse: o senhor deixa eu mexer? Ele disse: vai doer? Eu disse: vai doer.
Aí eu lembro da cena, não é? Quando meu pai estava em casa, porque eu também vivia isso. A minha mãe não tinha dó não, tinha zelo, cuidado, dó não. A minha mãe sempre, quando ia desencravar a unha da gente, a minha, do meu pai, ela dizia, segura firme, e ela ia mexendo ali, e a coisa entrava no eixo. Eu disse para ele, eu posso mexer? Ele disse para mim, pode, mas vai doer. Perguntou a segunda vez, eu disse, vai doer, pai. Eu disse, o senhor não é homem não? Aí eu usei a pedagogia da minha mãe. Aí ele sorriu, ele sabia do que eu estava falando. Eu disse, o senhor é um homem ou um saco de batata? Era assim que dizia minha mãe. Ele disse, pode mexer. Eu falei para ele, primeiro tem que limpar. Então eu peguei alguns cotonetes, peguei um negócio daqueles de mexer ali em unha, um unhex daquele, peguei a ponta e fui mexendo, meu Deus do céu, e foi saindo pus, e pus, e quando apertava saía mais. Aí eu comecei a ficar com medo, eu disse, a coisa aqui está feia, não é? E fui tirando, e fui passando, e ele gritava, ei, eu falo, calma rapaz, vamos com zelo. E fui tirando, fazendo aquela limpeza ali. Eu disse, sabe por que ficou assim, pai? Porque o senhor mexeu e depois cobriu. Ficou assim porque o senhor quis cuidar só por fora. Não adianta tampar isso aqui, tem que mexer, tem que tirar tudo. Eu vou tirar tudo. Ele disse, agora eu já estou em dúvida se eu devia ter deixado você mexer nisso aqui. Eu disse, vai melhorar, pai. E aí depois que eu tirei o máximo que eu conseguia, eu fui lá e liguei a mangueira. Coloquei ele sentado lá na varanda e disse assim, vem cá agora. Liguei a mangueira, peguei a pressão da mangueira. Eu falei, isso aqui é uma beleza, pai. Isso aqui é anestésico. Ele disse, eu disse, Peguei a pressão da mangueira e joguei bem ali. Ardia e ele gritava. Ele disse assim, é anestésico, mas até agora está doendo. Eu disse, depois vai passar. Aí eu percebi, fui lá, peguei uma água oxigenada, passei. Eu falei, mas eu vou fazer o serviço bem feito. Perguntei para minha avó, tem água sanitária? Ela disse, tem. Se tiver alguém com a unha encravada aí, deixa que eu cuido. Pode marcar comigo depois, viu? Eu peguei água sanitária, eu falei, esse negócio aqui está muito infeccionado. Joguei água sanitária, depois joguei mais pressão de água e fui limpando tudo. O dedo diminuiu de tamanho. E aí, quando eu terminei com muito carinho, olha só, com muito carinho eu enxuguei o pé do meu pai e disse, agora o senhor não vai tampar mais, pai. Ele disse, agora vai resolver? Eu disse, não, isso aqui nós temos que fazer umas 3 ou 4 vezes. Ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus. Eu disse, amanhã o senhor volta que eu vou arrumar de novo. Passei um mentiolate daquele bom que arde ainda. Casa de vó tem essas coisas, ainda guarda. E depois o meu pai foi embora. Sabe, no outro dia ele voltou, estava muito melhor. E quando ele me avistou, ele já deu um sorriso e disse, e aí? Ele disse, está muito melhor. Eu disse, vai ficar melhor ainda. E aí, o meu pai já sentou e foi puxando o tamborete e colocou o pé em cima. O meu pai estava aprendendo a ser cuidado. Estava aprendendo a ser cuidado. Eu mexi de novo, com os mesmos procedimentos, não vou explicar não, já sabe. Mas agora tinha menos bagunça, menos sujeira, menos infecção, menos pus. Mexi de novo e o meu pai, de alguma forma eu olhava para ele e percebia que ele já queria me ajudar. Ele queria me ajudar para que eu pudesse ajudar ele. Terceiro dia, meu pai chegou lá em casa e já não mancava. Ele não precisava mais de mancar. Ele já tinha encontrado quem ia cuidar dele. Ele já tinha encontrado quem se compadeceu dele. Segui com os procedimentos. E naquele dia, quando eu terminei, terceiro dia de cuidado,
Eu era seminarista ainda, não era padre não. Eu me lembrei da experiência do lava-pés. Só não tem que boa, nem nada disso, né? Na água sanitária não tem. Eu lembrei quando eu terminei, no impulso, depois de lavar o pé do meu pai, cuidar do seu ferimento, eu beijei os pés do meu pai. Meu pai olhou para mim e me puxou assim, e me deu um abraço, e eu percebi que o meu pai precisava mais do que alguém que pudesse cuidar do seu dedão infeccionado. Ele precisava de alguém que fosse além, que soubesse olhar para ele com profundidade e que não quisesse somente cuidar da sua unha encravada, mas que fosse capaz de cuidar do seu coração. Meu pai mancava para dizer: cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Era o grito de misericórdia do meu pai, era a confissão: cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Meu pai aquele dia me puxou para perto, me deu um abraço. Meu pai nunca tinha me beijado. Aquele dia ele me deu um beijo no rosto e disse para mim assim: obrigado. Querido irmão, eu trago essa história somente para te dizer: deixe o Senhor te tocar. Deixe o Senhor olhar para você com misericórdia, como Ele fez com o paralítico. Permita que o Senhor vá além das aparências. Permita que o Senhor não cuide só da sua unha encravada, mas que Ele cuide de ti na inteireza do seu ser. Quer dizer, corpo e alma. A grande desgraça, a grande ruína do nosso tempo, inclusive na religião, tem muita gente que quer cuidar do corpo do outro, que quer cuidar da aparência do outro. Tem muita gente com disposição para cuidar das unhas encravadas, mas tem pouca gente capaz de conduzir o outro ao Senhor, para que o Senhor toque o seu interior, transforme a sua vida definitivamente, para que ele desentreve, para que ele deixe de ser paralítico, para que ele não precise mais da sua maca e seja capaz não de ser carregado por ela ou nela, mas de carregá-la. É lindo isso, gente. Esse evangelho é palavra de libertação. Aquele homem que era carregado na maca, agora carrega a sua maca. Foi isso que eu vi na história do meu pai, naquela simples experiência. Ele não precisava mais de mancar, porque ele tinha encontrado quem o acolhia e cuidava dele. Desculpa, eu preciso dizer para você: você não precisa mais ser empurrado, você não precisa mais ser carregado por aí, feito um paralítico, feito alguém que não é capaz de permanecer em movimento, de seguir em direção ao alto, ao céu. Você não precisa. Se você encontra o Senhor, você vai fazer a experiência do paralítico do evangelho de hoje, que pega a cama e volta para casa. Você acredita nisso, sim ou não? Muito fraco. Vocês cantam bonito, mas respondem muito fraco. Sim ou não? Sim. Bem-vindo ao cerco de Jericó. É de propósito que eu contei essa história real da minha vida, da minha intimidade. Meu pai já partiu para o alto, por isso digo isso com emoção.
Meu pai já foi se encontrar com Deus. Aquele dia, eu termino com isso, viu? Aquele dia mal sabia eu o que Deus estava fazendo. Eu pensava que Deus queria que eu cuidasse do meu pai, que lhe desse um pouco mais de afeto, de atenção. Aquele dia, Deus permitia aquela experiência porque logo eu não teria mais o meu pai comigo. E eu me lembro muito bem o dia que o meu pai faleceu. Faleceu longe de mim, no outro estado, na Bahia. Tinha ido conviver com os seus familiares e ali faleceu, vítima de um AVC. Morreu na madrugada. Meu tio o encontrou caído na casa. Foram organizar tudo e só depois nos comunicaram. Era um feriado nacional, dia em que o povo celebra o carnaval. Eu não consegui meios para poder ir ao velório do meu pai. Não consegui passagem de avião, não dava tempo de chegar lá de carro. E naquele dia eu entrei na Capela do Santíssimo e ali eu escolhi aquele lugar para mim viver meu luto. E naquele dia eu olhei para Deus e disse: por que o Senhor fez isso? O Senhor sabe como eu queria cuidar do meu pai. Por que o Senhor levou meu pai agora? Eu queria cuidar dele. E Deus me respondeu: não seja egoísta. Você lembra que quando o seu pai ficou doente pela primeira vez, você tinha nem 3 anos de idade, e eu te dei o seu pai por esse tempo. Eu já tinha 19. Mas agora, se você acha que você pode cuidar ou fazer alguma coisa pelo seu pai, imagine eu. Essa foi a resposta que Deus me deu. Se você acha que você ama o seu pai, imagine como eu amo o seu pai. Eu vou cuidar do seu pai. Aquela foi a experiência que eu vivi lá naquela capela. E aí eu lembrei, veja como Deus é providente em tudo, na vida de todos nós. Ele me deixou naquelas férias fazer a experiência de cuidar do meu pai, porque logo eu não poderia fazer. Querido irmão, eu concluo com essa palavra, com esse testemunho, para te dizer: não deixa para amanhã. Não perca a experiência de ser cuidado por Deus agora. Deixe que Deus cuide de ti agora. E aí vou te dizer: enquanto eu cuidava do meu pai, Deus cuidava de mim. Enquanto eu cuidava do meu pai com a sua unha encravada, Deus cuidava de mim e também do meu pai. Não perca essa oportunidade. Não vá embora dessa missa, desse cerco de Jericó, sem experimentar o cuidado de Deus. Deus é perfeito nos seus desígnios. Eu digo isso emocionado, não porque trago no meu coração tristeza, mas trago uma profunda alegria, porque Deus sabe o que eu não sei, Deus pode o que eu não posso. E aí eu insisto com você. Comecei essa homilia falando desse Deus onipotente. Eu insisto com você: experimente, faça a experiência de se abandonar nas mãos do Senhor. Só isso, o resto é com Ele, o resto Ele faz. E aí eu vou fazer a pergunta de novo, mas agora diferente. Se você quer ser cuidado por Deus e acredita nisso, fica de pé, vamos rezar. Cuidas de mim,